teleaula de hoje você vai conhecer as formas de propagação do calor, a condução, a convecção e a radiação, além de aprender sobre materiais condutores e isolantes de calor. E agora fique ligado porque a nossa teleaula está apenas começando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na outra experiência que eu quero mostrar para você, tá? E aí, gente, qual é a dúvida? Pois é. O quê? A gente entendeu tudo aquilo que você falou sobre equilíbrio térmico. Isso ficou bem claro. Quando dois objetos estão em contato, depois de um certo tempo eles vão ter a mesma temperatura, porque um deles cede calor para o outro. Exatamente isso, eu não entendi qual é a dúvida. Bom, a nossa dúvida é a seguinte: como é que esse calor se move? Quer dizer, como que ele passa de um corpo para o outro? Certo, eu já entendi. Vocês querem saber como a energia térmica é transferida de um corpo para o outro. Em outras palavras, como o calor se propaga. É isso? É isso mesmo. Ô, Vicente, tá dando aquela praia hoje, hein? Olha, toda curtida. Quem desceu hoje deu sorte, viu? Apesar que essa hora eu acho que o sol fica muito forte, viu? Ó, você viu o rapaz comentando, o freguês ali? Foi dar uma andadinha na areia sem sandália, queimou o pé, rapaz. Queima Mas mesmo. também, ó, o seu pé tá numa temperatura, você pisa numa areia daquela que tá com super quente, ou seja, numa temperatura bem maior que o seu pé, aí você imagina o que não acontece. Eu expliquei pra ele, sabe o que aconteceu na verdade? A hora que ele encostou o pé na areia, um pouco da energia térmica contida nessa areia passou pro pé dele, entendeu? Que teve uma elevação rápida de temperatura, por isso que dá a sensação que queimou o pé. Olha, Vicentinho, em outras palavras, essa forma de passagem de energia térmica é chamada de condução. Exatamente, e a condução ocorre quando dois corpos de diferentes temperaturas são colocados em contato. Essa é uma maneira muito comum de propagação de calor. A gente tem exemplos frequentemente no nosso dia a dia mesmo. Pois é, agora um outro exemplo, quer ver? Quando eu tô cozinhando aqui na lanchonete, que eu coloco uma panela de água no fogo para aquecer, o que ocorre? A chama do fogo fornece energia térmica para o metal da panela, certo? O metal conduz o calor para o interior da panela, que aquece a água que lá se encontra. Materiais como o metal que permitem a passagem do calor, isto é, aqueles que conduzem o calor, são chamados de condutores térmicos, tá certo, Vicente? Pois é, foi o que eu falei. A condução ocorre quando dois corpos de temperaturas diferentes estão em contato. Com a água que a gente põe no fogo, sabe o que acontece? Quando você tira ela do fogo, a energia térmica da água passa a ser transferida para o ar que está ao redor dela. Então a água esfria e o ar esquenta. É isso aí. Existem alguns materiais que conduzem bem o calor, como os metais, mas também existem outros tipos de materiais que dificultam a passagem do calor. São os chamados isolantes térmicos. O isopor é um excelente exemplo de um isolante térmico. Ele dificulta a passagem do calor de fora para o seu interior. Assim, a temperatura pode ser mantida baixa lá dentro durante um certo tempo e os objetos podem ser mantidos resfriados lá dentro. Mas por que isso acontece? É o seguinte, como você sabe, quanto mais quente estiver o material, maior será a vibração dos seus átomos. E a energia térmica é transferida justamente pela vibração dos átomos. O que a gente pode concluir daí? Para que haja desgramado, estão gravando aula, infame. condução de calor, é necessário que existam átomos e, portanto, um meio material. Quer dizer então que isso é uma regra? Para que exista a condução de calor, precisa existir esse tal meio material. É uma lei da física. Eu tive uma ideia. Vamos ver quem é capaz de dar exemplo de condutores térmicos. Ótima ideia, Rosinha. Vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar. Bom, como você falou, tem os metais. Uma panela ou uma lata, por exemplo. E fora os metais, alguém me diz mais algum exemplo de condutor? Eu acho que o azulejo também deve ser um condutor. Porque quando a gente encosta no azulejo frio, a gente sente o frio passar pro nosso corpo. Muito bem. Materiais como azulejo ou mármore são ótimos exemplos de condutores de calor. Mas você só errou numa coisinha. Não é o frio que passa para a mão, mas é o calor que passa da mão, que está numa temperatura mais alta, para o azulejo, que está numa temperatura baixa. Agora, eu quero um exemplo de isolante térmico. Quem é que vai me dar um exemplo? Eu acho que lã é um isolante, porque a gente usa malha de lã para não deixar o frio passar pro corpo da gente. Ótima ideia. Só que, novamente, não é o frio que passa
aquecidos. A lã e o isopor são alguns exemplos de materiais isolantes, mas existem outros. As panelas têm cabos de madeira que é pra gente não queimar a mão. Então a madeira também deve ser um isolante. Muito bem. Na verdade, além da condução, existem outras formas de propagação de calor, como, por exemplo, a radiação. Neste caso, a energia térmica pode se propagar sem a necessidade de um meio material. Assim, por exemplo, os raios do Sol caminham pelo espaço, transportando energia. E quando os raios do Sol incidem sobre a areia, eles transferem energia para os átomos da areia, aquecendo-a. Uma parte dos raios do Sol é absorvida pela areia, provocando seu aquecimento, mas parte destes raios são refletidos e podem atingir uma pessoa, mesmo se ela estiver sobre um guarda-sol. Estes raios transferem energia para as células da pele, provocando reações químicas, fazendo com que essa pessoa fique bronzeada ou vermelha como um pimentão. De maneira bem simples, é isso que acontece quando nos expomos intensamente à luz do sol. Existe também outro fenômeno interessante que a gente pode observar numa praia. Muitas vezes, quando está escurecendo, a gente sente uma leve brisa que vem da terra em direção ao mar. A gente pode até pensar que o tempo está mudando, mas trata-se, na verdade, de uma brisa terrestre. Brisa terrestre? Mas o que a brisa terrestre tem a ver com a propagação do calor? Bom, você sabe que cada tipo de material possui um calor específico. E o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Agora, isso significa o quê? Significa que para variar a temperatura da areia é preciso fornecer menos calor do que para variar a temperatura da água? Exatamente. Além disso, a areia é um mau condutor. Mau condutor? Mas ela fica tão quente. Mas se você prestar atenção e cavar um pouco a areia, vai ver que lá embaixo a areia está bem fresquinha, porque o calor não é conduzido para as camadas inferiores. Já a água é transparente e permite que os raios solares cheguem às camadas mais profundas do mar. Essa observação foi ótima, Rosinha. Isso significa que a areia esquenta mais e mais depressa do que a água. Ou seja, ela absorve o calor com mais facilidade do que a água do mar. Só que ao mesmo tempo ela perde calor com mais facilidade. Ela esfria rapidamente, enquanto a água permanece aquecida por mais tempo. Durante o dia, a praia e o mar recebem igualmente o calor que vem do sol, certo? Mas como vocês já sabem, a areia se aquece mais rapidamente. Por isso, a camada de ar que está sobre ela, por condução, fica mais quente do que a camada de ar que está sobre o mar. Dessa forma, a camada de ar que está sobre a areia fica menos densa e sobe, abrindo um espaço que é rapidamente ocupado pelo ar mais frio que está sobre o mar. Assim, durante o dia, existe uma corrente de ar que sopra do mar para a terra e por isso recebe o nome de brisa marítima. Mas depois que o sol se põe, ambos deixam de receber calor e começam a esfriar. A areia se esfria mais rapidamente. Vocês podem notar que à noite ela fica gelada, mas a água do mar demora mais a esfriar. Por isso, à noite, o mar fica quentinho. Aí o fenômeno se inverte. O ar que está sobre o mar está mais quente do que o ar que está sobre a areia. Como está mais aquecido, fica menos denso e sobe. Deste modo, o ar que está sobre a areia se desloca em direção ao mar. É a brisa terrestre. Esta é outra forma de propagação de calor. A gente já tinha visto a condução de calor e a radiação de calor. Agora nós temos a convecção. Convecção? Qual é a relação disso com as brisas na praia? Veja, sobre a areia e sobre o mar existem camadas de ar que estão em temperaturas diferentes. Por isso, essas camadas se deslocam formando correntes e propagam o calor. Estas correntes são chamadas de correntes de convecção. Então, para que haja esse processo de convecção, é preciso, primeiro, que exista um meio material e, segundo, que partes deste meio material estejam em temperaturas diferentes. E é bom dizer que a convecção ocorre até que seja atingido o equilíbrio térmico. Quer dizer o quê? Quando todas as partes estiverem à mesma temperatura. É por isso que o congelador deve ser colocado na parte superior da geladeira, assim como o ar-condicionado deve ser colocado na parte superior dos cômodos. Isso porque o ar aquecido sobe, é resfriado e desce novamente, formando assim uma corrente de convecção, até que todo o ambiente esteja na mesma temperatura. Puxa, foi boa essa conversa de hoje, hein? A
partir de exemplos simples, a gente conseguiu aprender uma porção de leis da física. Então agora nós vamos ver outras coisas. Ô Vicente, sabe que eu tava pensando numa coisa? O quê? Que a garrafa térmica é um verdadeiro 3 em 1. Como é que é? Ela não é capaz de manter o líquido quente ou frio? É capaz. Então, sabe por que isso? Por quê? Por causa da combinação de 3 fatores. Olha, ela evita a condução, tá? A radiação e a convecção do calor. Certo? Será que uma garrafa dessa é capaz de fazer isso tudo? Claro que faz, rapaz. Olha, você já viu uma garrafa térmica por dentro? Não, nunca Então, vi. olha só. Abaixo da capa plástica existe uma garrafa formada por 2 camadas de vidro. Entre essas 2 camadas não existe ar, só vácuo, entendeu? Dessa forma evita-se a propagação do calor por condução. E tem outra coisa. A superfície do vidro é espelhada e interna externamente. Ah, Gil, agora eu entendi. Quer dizer, se existe um líquido quente dentro da garrafa, o calor que ia ser irradiado para fora é refletido para dentro, não é isso? E se o líquido está frio, o calor de fora não penetra na garrafa, porque é refletido pela sua superfície. Assim se evita que ocorram trocas de calor por radiação térmica, sacou? Ah, tá certo. Da mesma forma que todas as partes do líquido que estão dentro da garrafa vão estar sempre na mesma temperatura. Então não vai haver a convecção. Exatamente. Agora eu vou dizer uma coisa, para inventar uma coisa dessa precisa entender de física, viu, Vicente? Ah, isso é verdade, viu? E atenção, se liga aí que é hora da revisão.